Muito bem, turma. Estamos aqui para mais uma edição do Switch TV Show, né? Edição aí de segunda-feira, dia 17 de novembro. Vamos iniciar os trabalhos nessa semana falando sobre a rodada de ontem da NBA, né? Tivemos uma rodadinha bem boa, rodada com 3 prorrogações. 3, né? Exatamente, 3 prorrogações. Tivemos algumas atuações individuais muito boas, incluindo a surpreendente atuação do Moses Moody, que virou Klay Thompson ontem, né? Absurdo que ele jogou. Mas não só ele, né? Harden fez um grande jogo, Durant fez um grande jogo, enfim. Lauri Markkanen de novo jogando bem pra caralho. Então foi uma rodada muito maneira. E nesse vídeo eu vou dar uma passadinha por cada um dos jogos. Ontem eu acabei tirando uma folguinha, né, no domingão, né? Normalmente eu venho tirando folgas no domingo, né? Até porque, cara, são o quê? Uns 3, 4 anos seguidos onde eu não tirei folga, basicamente, né? Onde eu ficava de segunda a segunda no talo. Nesse ano eu resolvi dar uma pequena desacelerada, né? Tô tentando, pelo menos todo domingo, ou pelo menos uma ou 2 vezes na semana, dar uma descansada, tentar dormir um pouquinho mais cedo, porque o corpo tá pedindo, né? Tô ficando velho, tô ficando mais novo, então preciso dar uma desacelerada. Ontem foi um dia que eu dei uma desacelerada, né? Acabei não fazendo cobertura da rodada, mas hoje estamos de volta. Tirei a manhã inteira pra reassistir, pra assistir aos jogos, né? Assistir alguns jogos completos, outros assistir só o condensado. Então estou pronto, estou preparado para falar sobre os jogos de ontem. Antes só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Segunda-feira, dia de Switch TV Show um pouquinho mais rápido, né? Edição um pouquinho mais express. Então não tem musiquinha, não tem brincadeirinha, mas tem vinheta. A vinheta não pode faltar, então roda a vinhetinha. E aí na volta a gente já começa a falar sobre os jogos de ontem da NBA. E assim como não pode faltar a vinheta, também não pode faltar a dica da Centauro, né, bichão? Você que tá querendo aí comprar um tênis, tá querendo comprar uma jersey, tá querendo comprar, enfim, uma meia nova, uma cueca nova, tá querendo comprar algum presente para algum familiar, para Natal, aniversário, que seja, a Centauro é uma ótima opção, né? Lá você encontra promoções maravilhosas nos mais diversos produtos, e usando o cupom SWISH10 na hora de finalizar sua compra, você garante 10% de desconto, tá? Então, vai na Centauro, usa o cupom e garante esse descontinho maravilhoso, e de quebra, você vai estar ajudando o canal. E agora que eu reparei que a vinheta não tocou para vocês, peço perdão, vou tocar a vinheta de novo. Meu Deus. Agora foi. Agora posso ficar em paz. Mas enfim, vai na Centauro, usa o cupom SWISH10 e garanta aí esse descontinho maravilhoso, né? No presente que você for dar pra alguém, no presente que você for se dar, porque é uma modalidade que cabe no Natal também. Você se dar um presente, cabe, é maneiro. Eu vou me dar um presente também no Natal. Vai ser um presente maneiro, inclusive, hein? Maneiro. Então se dê um presente, vai na Centauro, usa o cupom SWISH10. Que vai te ajudar. Enfim, recados dados, vamos aqui começar a falar sobre a rodada de ontem, começando com a vitória do Boston Celtics para cima do Los Angeles Clippers, né? Novamente, James Harden fez tudo o que dava e o que não dava, veio para 37 pontos, 7 rebotes, 8 assistências, jogou demais o barbudo. Ele marcou 9 pontos nos últimos 20 segundos de jogo, tá ligado? Tipo, o Harden fez de tudo, mano. E de novo, não foi o suficiente. De novo, o Clippers perdeu em meio a uma atuação bizarra do Harden. Perdeu por 121-118 pro Celtics no TD Garden. Jaylen Brown fez um jogaço, né? 33 pontos pro homem, 12 rebotes, 13 rebotes na verdade. 13 rebotes. Foi o 7º jogo de 30 pontos do Jaylen Brown nessa temporada. Peyton Pritchard também fez um excelente jogo de 30 pontos, né? Apesar dele ter sido humilhado pelo Harden naquela jogada, né?
Ele fez um jogo excelente, Peyton Pritchard. Derek White também fez um ótimo jogo. E aí, mesmo com o Harden fazendo tudo o que dava e o que não dava também, Clippers saiu derrotado. Mais uma derrota do Clipão, 9ª derrota do Clippers na temporada. E o Celtics vence mais uma, volta a ficar com 50% de campanha, 7 vitórias e 7 derrotas para o Celtics. Na sequência, a gente teve San Antonio sem Victor Wembanyama, vencendo o Sacramento Kings por 123-110. De'Aaron Fox e Harrison Barnes fizeram valer, né, a lei do ex. Foram 28 pontos e 11 assistências para o De'Aaron Fox, se redimindo, né, daquele clutch time horroroso contra o Golden State. E o Harrison Barnes veio para 20 pontos, foi muito bem, jogaram muito bem ontem e garantiram a lei do ex e garantiram a vitória de San Antonio. San Antonio chega à sua 9ª vitória em 13 jogos e Sacramento, né, segue na draga, né? 11 derrotas para Sacramento, pior campanha do Oeste, né? Feio, hein? Feio demais, Sacramento. Um dos grandes problemas, né, que esse Kings vem tendo é que é um time que, bicho, não sabe defender, não sabe arremessar de 3. E é um time desmotivado, né, cara? Em meio a todas as questões táticas desse Kings, a grande questão é que esse time não tem motivação, né, bicho? É um time que não tem vontade. Você vê o Kings jogar, parece um time sem alma. E a derrota de ontem, ela é muito assintomática, né, velho? Perder pra San Antonio sem o Wembanyama. Feio. Feio demais. Sacramento só no aguardo do rebuild, né? Tá só esperando chegar a proposta pelo DeRozan, pelo Lavine e pelo Sabonis pra implodir tudo, né? Por falar em time rebuild, tivemos ontem um duelo de 2 times em tanque, né? Brooklyn Nets e Washington Wizards se enfrentaram lá em Washington. Brooklyn Nets conquistou uma vitória tranquila por 129-106. O Michael Porter Jr. jogando muito bem, 34 pontos, 9 rebotes e 7 assistências para o Michael Porter. Melhor marca dele na carreira de assistências, tá? Nunca deu tanta assistência como ontem. Michael Porter se valorizando bem, né, cara? Se valorizando bem para a trade deadline. Não duvido de algum time ir atrás dele, viu? Não duvido de algum time ir atrás do Michael Porter. Alguns times, inclusive. Alguns times. Pelo lado do Wizards, destaque pro Keshal George, veio para 28 pontos, mas longe de ser o suficiente para evitar a 12ª derrota do Wizards e a 2ª vitória do Nets. 2ª vitória, hein? Olha aí, Brooklyn Nets, hein? Já tá vencendo demais, hein, Brooklyn Nets? Tem que parar de vencer. O torcedor já fica maluco. Vê o Nets vencendo e fala, não, para! Para de vencer. Pare agora, Nets. Pare agora. Aí a gente teve o que foi, na minha opinião, o melhor jogo da rodada. Orlando Magic e Houston Rockets. Esse jogo aqui eu vi completo hoje de manhã. Baita jogo, viu? Baita jogo. Um jogo onde Orlando começou muito bem, né, cara? O Magic fez um primeiro tempo muito forte. Limitou o time de Houston a só 46 pontos no primeiro tempo. Né, coisa que nenhum time havia conseguido, né, nessa temporada. Houston também não é como se Houston também tivesse jogado muito bem, né? Tipo, muito mérito da defesa de Orlando, mas Houston em si não fez um grande primeiro tempo, né? Muita pouca mobilidade no ataque. O ataque basicamente viveu de Kevin Durant, né? E de Rich Shepard, que também foi bem. Mas assim, Şengün foi horrível no primeiro tempo, inclusive até o clutch. A partida do Şengün vinha sendo tenebrosa, né? Tenebrosa. Aqui no clutch ele salvou. Mas assim, o Şengün mal, o ataque em si mal, a defesa de Houston muito mal, cedendo uma caralhada de ponto na transição, cedendo um monte de arremesso limpo pra Orlando, sem contestar. Tipo, foi um primeiro tempo ruim de Houston, o que não tira mérito de Orlando por ter feito um primeiro tempo, né, bom. Né? Foi um bom primeiro tempo do Magic e um péssimo primeiro tempo de Houston.
Só que aí na volta do intervalo as coisas melhoraram para Houston, né? No terceiro quarto, por exemplo, Houston diminuiu a diferença para só 3 pontos, venceu a parcial por 31-25. Alguns role players de Houston começaram a aparecer, tipo Aaron Holiday, Steven Adams, né? Kevin Durant continuou absurdo. Então Houston deu uma boa melhorada na volta do intervalo. Orlando teve, né, várias e várias chances de matar o jogo e não matou, desperdiçou. E aí, bicho, mesmo você pegando um Houston numa noite ruim, você não pode vacilar. Porque é Kevin Durant. É Alperen Sengun. E uma hora esses caras iam resolver. Uma hora esses caras iam decidir. E foi o que aconteceu, né? Houston, faltando ali 2:48, conseguiu virar o jogo com uma run de 16-4, o Kevin Durant, né, matando uma bola absurda, bolaça de 3, né? Ele que até matar essa bola ali tava 0 de 6 no perímetro, achou essa bola de 3 do nada. Orlando ali sentiu e tal, né? Faltando 22 segundos. Orlando chegou a assumir a liderança de novo. Só que faltando 22 segundos, o Houston empatou de novo com Kevin Durant. Aí Orlando passou na frente de novo, depois de um vacilo do Sengun na reposição, né? O Sengun cobrou um lateral ali com a bunda. Orlando conseguiu roubar a bola e conseguiu assumir a liderança. Só que aí, faltando 1.4 segundo para acabar, 1.4 segundo, o mesmo Alperen Sengun que tava jogando nada e que havia, né, cagado ali na reposição, ele fez isso aqui, ó. Deixa eu botar na tela pra vocês, que merece, né? Merece. Cadê? Podia ter separado antes? Poderia, né? Mas eu sou um belo num vacilão, né? Aqui, ó. Ó. Aqui é a reposição que ele errou. Deixa eu botar aqui na tela pra vocês. A jogada em si também não foi das melhores, né? O Udoka também não desenhou a melhor jogada possível, mas o Sengun errou muito aqui, cara. Ó. Reposição que ele dá no Durant. Ó. Ó, o passe foi muito ruim, cara. Foi muito atrás. O Magic roubou e conseguiu aqui passar à frente com o Anthony Black. Só que aí, na jogada seguinte, 1.4 segundo, o Sengun me faz isso aqui, ó. Ó. E leva o jogo pra prorrogação. Ó. Muito foda. E aí, cara, na prorrogação não teve jeito, né? O homem Easy Money apareceu de novo no clutch e matou aqui, né? Matou a bola da vitória. Ó, pra cima do Tristan da Silva, ele pede o isolation. Vai, samba, para mid-range. Essa aqui foi a bola da vitória. Bolaça do Durant pra selar, né? Uma das grandes atuações dele na temporada. Clutch pra caralho. Durant terminou o jogo com 35 pontos. 6 assistências. Jogo fantástico, né? Eu vou te falar, cara. Muitos vão discordar de mim. Mas na minha opinião, não existe jogador na história da NBA melhor do que o senhor Kevin Durant no mid-range. Pra mim não tem. Pra mim, na média distância, o Kevin Durant é o GOAT. Respeito o Michael Jordan, respeito o DeMar DeRozan, respeito o Kobe, respeito o Shea, mas pra mim o Kevin Durant é o rei do mid-range, mano. Ele é inacreditável, cara. A facilidade com que ele mata a bola na média distância, a dificuldade que qualquer defensor tem de contestar ele no mid-range, pra mim, torna ele o melhor. Torna ele o melhor. Sabe? Ele é absurdo, cara. Ele é absurdo.
melhor jogador da partida, de longe. Foi absurdo. Ele é muito bom, cara. Ele é bom pra caralho. E o Şangun, irmão, apesar do jogo dele ter sido uma merda no geral, cara, o clutch time dele foi fantástico, né? Foi fantástico. Matou a bola do empate. Apareceu na defesa também, dando um tocaço no Desmond Bane ali no clutch. Na prorrogação, conseguiu jogadas importantes também. Inclusive, ele achou um passe pro Steven Adams na prorrogação. Depois de brigar pelo rebote, um passe de costas, que foi uma coisa... Nossa senhora, foi espetacular. Então, assim, num jogo merda, ele foi decisivo no clutch e ainda flertou com o triple-double, que ele meteu um 30-13-8. Num jogo ruim. O que diz muito sobre o quão bom é o Alperen Şangun. Então, Duran foi fantástico, decisivo. Şangun foi decisivo. Houston foi muito bem nos rebotes, né? Teve um jogo muito bom nos rebotes, foi bem importante. No começo não foi tão bem, né? No começo, Houston teve ali uma certinha dificuldade, mas depois os rebotes de Houston né, ganharam mais volume. Inclusive ontem Houston teve... Já até visto isso em algum lugar. Houston teve, eu acho que 3 ou 4 jogadores com mais de 10 rebotes no jogo, né? Deixa eu ver se foi isso mesmo. 4 jogadores, cara. Houston pegou 60 rebotes contra 38 de Orlando. E Jabari, Şangun, Aman e Steven Adams pegaram 10 ou mais. Então foi a primeira vez na história de Houston que 4 jogadores tiveram, né, no mesmo jogo 10 ou mais rebotes. E aí, com esses 3 fatores, né, rebote, Duran e Şangun, Houston garantiu sua vitória para cima do Magic. 117-113 foi o placar final. Houston chega à sua 9ª vitória nos últimos 10 jogos, vivendo aí uma grande fase. E ainda existe muito teto para evolução, né? Houston está muito longe ainda da sua melhor versão, só que já está sendo suficiente para o time vencer jogos desse nível, jogos duríssimos, prorrogação, contra um bom time de Orlando. Tá vencendo, né? Isso diz muito sobre o potencial que esse time de Houston tem. Pelo lado do Orlando Magic, destaque para o Franz Wagner, 29 pontos. Anthony Black também fez um bom jogo, conseguindo jogadas importantes, mas não deu, né? No clutch, as individualidades de Houston acabaram se sobressaindo a Orlando. Aí a gente teve o Golden State vencendo o New Orleans Pelicans por 124-106, num jogo onde o Curry tava de folga, né? Tipo, ele tava em quadra, mas era como se ele não tivesse. Foi um jogo muito fraco do Curry, tanto que ele só foi pontuar no 3º quarto, né? Então o Curry meio que tava de folga, só que no lugar dele o Moses Moody apareceu, né? Moses Moody, né? Virou Deus, né? Só no 1º quarto foram 7 bolas de 3 para ele. Só no 1º quarto, tá? Terminou o jogo com 8 e 32 pontos. Melhor marca dele na carreira. E aí, enfrentando um Pelicans que até fez um bom jogo, né? Mas, né? É um time que... É igual o Kings, cara. Falta alma nesse time do Pelicans, sabe? Né? No Pelicans até falta menos do que no Kings. O Pelicans pelo menos luta. Mas falta qualidade, cara. O time esbarra na falta de qualidade. E aí não teve jeito. O Warriors, mesmo com o Curry num domingo sabático, conseguiu sair com a vitória. O Warriors chega à sua 3ª vitória seguida, melhor marca do Golden State na temporada, né? 9ª vitória do Warriors. Mais uma vitória fora de casa, né? São 3 vitórias fora de casa em sequência, né? 2 contra San Antonio lá no Texas e agora em New Orleans. Resultado importante. E o Pelicans, 11ª derrota. E é outro time que eu acho que vai acabar... Não vai implodir porque não tem a pique, né? Então não faz sentido o Pelicans implodir. Não faz sentido o Pelicans entrar no tanque. Mas esse time vai acabar perdendo alguns jogadores, cara.
Eu acho muito difícil que o Trey Murphy não seja trocado nessa trade deadline, mano. Muito difícil. Sabe? Eu acho que o próprio Trey Murphy vai forçar uma troca, porque não é possível que ele tá tranquilo lá, mano. Cara, porra, mano. Não faz sentido. Não faz sentido. O Pelicans precisa fazer alguma coisa, mano, pra dar uma chacoalhada. E talvez trocar o Trey Murphy, pegar novos jogadores, talvez dê uma chacoalhada nesse time. Alguma coisa tem que fazer, cara, porque se ficar nessa aí, não vai ter jeito. O Pelicans vai ter uma das 4, 5 piores campanhas e a pique vai ir pra Atlanta. O Pelicans precisa fazer alguma coisa. Se eu fosse o Pelicans, eu tentava trocar o Trey Murphy, via o que oferecem pelo Zion, tentaria pegar alguns jogadores pra melhorar o elenco no coletivo pra salvar a temporada, porque se manter o time do jeito que tá, não vai adiantar nada. Né? Acho que as únicas notícias boas que o Pelicans tem até o momento é o Jeremiah Fears, que tá jogando muito bem. O menino ontem fez um bom jogo, ele vem jogando muito bem, né? Bancou o Jordan Poole, não é à toa. O Derek Queen, que vem numa sequência boa de jogos. E o Trey Murphy, as únicas coisas boas que tem em New Orleans. De resto, tá tudo ruim. Então, eu não acho que o time vai implodir, tipo, tancar, começar a perder de propósito. Mas eu acho que mudanças vão e devem ser feitas nesse elenco. Tem que pegar o Trey Murphy, ver o que oferecem por ele, tentar pegar alguns jogadores, né? Tem que ser trocas que enriqueçam o elenco. Talvez não com a mesma qualidade do jogador que tá perdendo, mas em quantidade. Tipo, pega o Trey Murphy e tenta trocar por 2 role players ali, né? Que enriqueçam a rotação. Pega o Zion, vê se consegue, cara. Pô, Michael Porter. Pega o Michael Porter aí no time, entendeu? Tenta pegar mais alguém ali no Brooklyn. Sei lá, velho. Tem que fazer alguma coisa. Tem que chacoalhar esse elenco. Porque se ficar do jeito que tá, fudeu. Ficar do jeito que tá, fudeu. O Pelicans vai ter uma das piores campanhas e não vai ter a pique. Não vai adiantar de nada. Enfim. Aí a gente teve Dallas vencendo o Blazers em outro jogaço que a gente teve ontem. Né? Mais um jogo foi pra prorrogação. Né, o Dallas venceu 138-133. Cooper Flag entregando um jogo muito bom, tá? Jogou muito bem o Cooper Flag, sendo decisivo, sendo clutch. Não só ele, né? O Klay Thompson também fez um bom jogo. Mas pra mim o Cooper Flag ele foi o cara. Foi o cara da partida. 21 pontos, 8 rebotes, 5 assistências, matando bolas importantes no final do jogo. Né, o Cooper Flag, inclusive, é o 10º em pontos em clutch time nessa temporada. 25 pontos em clutch. É o 4º em rebotes em clutch time. Tem 90% de aproveitamento no lance livre em situações de clutch. Tem a 3ª melhor eficiência em clutch times. Só perde pro Vucevic e pro Durant. E ele tem mais cestas em clutch time nessa temporada do que nomes como Mitchell, Giannis, Banchero, Siakam, Giddey, enfim. Ele está sendo decisivo num ambiente muito desfavorável. Um time bagunçado, com o Jason Kidd que está jogando contra o time, jogando fora de posição em muitos jogos. E tudo isso sendo o jogador mais novo da NBA, com só 18 anos. Inclusive, ele se tornou o 2º jogador com mais partidas de 20 ou mais pontos antes de completar 19 anos na história da NBA, tá? Ele só perde pro LeBron. Tá? Então, o ponto é, o Cooper Flag tá jogando muito bem. Apesar da galera querer pintar a narrativa de bust, de que ele tá horrível, não tá. Dado o contexto que ele se encontra, ele tá bem. E tá sendo decisivo. Né? Ontem ele foi importantíssimo, foi fundamental para a vitória. Não só ele, o PJ Washington também foi muito bem, Daniel Gafford foi muito bem, o Derek Lively foi gigante no terceiro quarto, em meio a, né, um terceiro quarto onde o Dallas estava mal e tal, o Blazers melhor. Derek Lively foi o cara que manteve Dallas competindo, né? Mas para mim o Cooper Flag foi o cara, bicho. Foi o cara. No jogo contra o Clippers mesmo, ele foi importante demais, ele foi muito bem naquele jogo. É que o Dallas tá uma bagunça e perdeu, mas o meu ponto é, Cooper Flag não é bust, passa muito longe de ser bust, e dado o contexto que ele tá inserido, ele tá fazendo o que dá, mano. Ele tá fazendo o que dá. E ontem foi importantíssimo pra vitória.
O Blazers, né, perde seu 7º jogo na temporada. Um jogo onde o Blazers teve alguns vacilos, né, cara? Teve alguns vacilos ali, né? De novo, o Thiago Splitter, na minha opinião, errou em algumas rotações e tal. O que me pega nas rotações do Splitter é que ele combina alguns jogadores que não faz muito sentido, né? Parece com o J.J. Redick. O J.J. Redick tem essa mania também de montar line-up com Vanderbilt e Jackson Hayes, o que claramente é um erro. Sempre que ele bota esses dois juntos, o time piora. E o Splitter, ele tá cometendo esses erros também. Só que no caso dele, é com Murray e Sissoko, é com Rupert e Caleb Love. Tipo, são caras que não podem jogar juntos, porque piora muito o time. Mas o Splitter, não sei, por mania, por querer controlar muito a minutagem, ele acaba colocando esses caras juntos e o time sempre piora. Entendeu? Sempre piora. Ontem também o time acabou tendo um DNA Avdia, tomando algumas decisões ruins em clutch time também. Enfim, foi uma sequência de erros que culminou na derrota, mas também de muitos acertos de Dallas, né? Eu acho que o grande mérito de Dallas ontem foi ter sobrevivido, cara, porque foi um jogo onde Dallas né, foi péssimo nos rebotes ofensivos, né? Foi péssimo. Um jogo onde Dallas errou uma caralhada de arremesso limpo no perímetro. Só que mesmo assim sobreviveu, mesmo assim lutou, deu sangue e venceu. Então foi muito mérito de Dallas, óbvio, mas também foi demérito do Blazers, e o Splitter merece algumas críticas. Não acho que ele merece tantas críticas como eu tô vendo alguma parte da torcida do Blazers fazendo. Então a parte da torcida do Blazers tá muito puta com o Thiago Splitter, eu acho que é um exagero. Mas ele realmente precisa repensar algumas coisas, especialmente em termos de rotação. Ele precisa parar de combinar certos jogadores, né, que não fazem muito sentido, tá? Mas enfim, 4ª vitória do Dallas na temporada, apenas, né, a 4ª vitória, e a 7ª derrota do Blazers. A gente teve a Atlanta Hawks buscando uma virada inacreditável contra o Phoenix, né? A Atlanta Hawks, que segue sem o Trae Young, né, chegou a perder por 22 no 4º período e conseguiu vencer, cara. Conseguiu buscar a virada, meteu 47-27 no último quarto. 47-27, né? Jalen Johnson, o Nico Congo, o Knicks Alexander Walker foram gigantes no final do jogo, né? Foram gigantes no jogo inteiro, mas eles foram importantíssimos para a virada. E a Atlanta conseguiu arrancar uma puta vitória, cara. 4ª vitória seguida, né? Nessa road trip aí pelo Oeste. 5ª vitória seguida no geral, né? São 4 vitórias seguidas fora de casa nessa road trip e 5 vitórias seguidas no geral. São 7 vitórias desde a lesão do Trae Young e só 2 derrotas, tá? Cara, absurdo, cara. É absurdo o que a Atlanta vem fazendo, né? Jalen Johnson ontem 25 pontos, 10 rebotes e 7 assistências. Ele vem sendo o grande nome de Atlanta nesses jogos sem Trae Young. O Nico Congo veio para 27, assim como o Alexander Walker também. Então, bicho, vitória enorme de Atlanta e uma pipocada bizarra do Sr. Phoenix Suns, hein? Pô, não dá, hein? Pô, abrir 22 pontos no 4º período e tomar a virada, não dá. Não dá. Faltam 9 minutos, bicho. 9 minutos, pô. O Phoenix Suns tá de brincadeira também, hein? Tá de brincadeira. Aí, encerrando a rodada, a gente teve Chicago Bulls contra Utah Jazz. Os dois se enfrentando lá em Salt Lake. E deu Jazz, né? O Bullzão da massa perdeu mais uma, né? Mesmo com o triple-double de Josh Giddey. Chicago Bulls não conseguiu vencer o Utah Jazz, que teve, né, Lauri Markkanen brilhando com 47 pontos em 2 prorrogações. E teve o menino Keyonte George conseguindo um senhor game winner no final do jogo. Deixa eu pegar aqui o game winner do moleque para dar aquela moral. Cadê? Keyonte George. Cadê? Né, o Bulls que teve ontem, inclusive, a volta do Kobe White, né, cara? Kobe White voltou. Inclusive, foi ele, né, quem forçou a segunda prorrogação. Mas não adiantou, bicho.
Utah Jazz cometeu o crime aqui, ó. Bolaça do Keyonte George. Ó. Bolaça do moleque. Pô, bola absurda, hein? Bola absurda, bicho. Sou fã do Keyonte George, viu? Gosto muito desse moleque. E o Jazz, cara, acumulando vitórias, né, mano? Jazzão da massa, filho. 5ª vitória já na temporada. Tá aí. Tá aí o Jazzão. Lauri Markkanen, 47 pontos. Terceiro jogo dele de mais de 40 pontos nessa temporada. Lauri Markkanen também tá brincadeira, hein? Ah, será, velho? Será que alguém vai tirar o Lauri Markkanen do Jazz, hein? Pô, eu queria, viu? Eu queria ver o Lauri Markkanen num time mais competitivo. Mas eu não sei. Parece que ele tá muito comprometido com o Jazz. Parece que ele gosta muito de ir lá. Não sei se alguém vai conseguir tirar. Mas que é um nome que se encaixaria em 99% dos times da NBA. Se encaixaria, mano. Eu sou muito fã do Lauri Markkanen. Gosto muito dele. E ontem jogou demais, né? Jogou demais. Keyonte George decisivo. Pelo lado do Bulls, vale o destaque, né? Pra volta do Coby White. Coby White veio pra... Cadê aqui, ó? Veio pra 27 minutos, marcando 27 pontos, né? Indo bastante pro lance livre, sendo bastante agressivo, conseguindo forçar a segunda prorrogação. Mas não foi o suficiente. Josh Giddey também meteu triple-double, 26 pontos, 13 rebotes e 13 assistências. Mas também não adiantou de nada. No fim, venceu o Jazzão em Salt Lake City. Então, é isso, minha gente. É isso que a gente tem pra hoje. Espero que você tenha gostado do programa. Se gostou, por favor, avalie com seu like, né, pra dar aquela moral. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe o conteúdo com a galera. Vai lá na Centauro, dá aquela, né, bisoiada nos produtos. E usa o cupom SWISH10 pra conseguir 10% de desconto. E valeu! Valeu demais. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Hoje ainda tem vídeo sobre NFL, né? Vamos falar sobre a semana 11 da NFL. Fique ligado para não perder. E durante a madrugada teremos pós-jogos saindo aí no canal também. Fechou? Obrigado, gente. Abraço, beijo no seu coração e tchau.